Olá a todos, sejam bem-vindos à minha aula de demonstração das aulas particulares. Sou o professor Tebaldi e eu dou aula particular das mais diversas disciplinas. Por exemplo, já dei aula de matemática, já dei aula de física, todas de reforço, né, para pessoas que estavam no ensino fundamental, médio e até mesmo pessoas que estavam se graduando em engenharia. Atualmente eu dou aula de inglês, mas o curso que eu estou fazendo é de filosofia, e filosofia é, na verdade, o meu principal interesse. Inclusive, originalmente, essa era para ser uma aula privada com uma aluna minha de filosofia, mas como ela disse que iria ficar algumas semanas ausente, eu não queria deixar de dar aula para ela, e aí eu tive a brilhante ideia de: e se eu usar essa oportunidade para gravar uma aula justamente pública, para que as outras pessoas soubessem mais ou menos como é ter uma aula comigo. Assim elas saberiam e teriam menos desconfiança, né, vocês agora tendo acesso a esse trabalho e obviamente eu sempre quis, criar um conteúdo bom. Já tem alguns podcasts, algumas coisas postadas aí nos meus canais, mas assim, agora eu quero dar uma nova abordagem, né? Quero que vocês tenham ideia de coisas mais substanciais que eu possa estar dando aula. Então, caso tenham interesse, por favor, vão aí no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Tem um link no qual eu disponibilizo um contato, alguns contatos, né? Instagram, Twitter, antigo Twitter, agora X, e o Telegram, e aí também tem o Discord também. Aí vocês escolhem qual método de comunicação preferirem para falarem comigo e agendar alguma aula particular, tudo bem? E sim, se quiserem para inglês também, à vontade, ok? Certo. Mas aqui, nessa aula, a gente vai falar sobre o que é filosofia, ou pelo menos abrir a discussão. Não pretendo aqui fazer uma exposição exaustiva, e obviamente essa aqui é uma primeira versão dessa aula. Eu creio que daqui a uns 5 anos eu vou ter mais repertório para poder aprofundar essa discussão. Então, essa é só uma aula preliminar do que é filosofia, né, para que a gente possa começar essa discussão, beleza? Então, eu comecei por definições de dicionário, porque, querendo ou não, eu acho que muita gente, na hora de querer entender uma palavra, vai procurar ela no dicionário. Mas será que é suficiente a gente ler as definições de dicionário? Bem, eu peguei algumas aqui e a gente já pode começar meditando sobre elas. Por exemplo, esse aqui é um dicionário físico que eu tenho, eu tirei uma foto da página, que é o mini dicionário Soares Amora da língua portuguesa, um dicionário, um mini dicionário, ou seja, aqueles dicionários escolares mesmo, de 2009. É uma edição um pouco antiga? É. Eu peguei uma mais nova também para a gente comparar, tá? Então essa daqui, ela vai dizer o seguinte, no verbete: 1. Ciência dos princípios e causas. Interessante. Vão ter vários professores aí que vão dizer que filosofia não é ciência, que ela é ciência. Bem, a gente pode discutir isso depois, mas curioso que o dicionário, ele começa definindo que é sim uma ciência, né, então, será que o o Soares Amora está errado ou será que o professor está errado? Vamos discutir isso aí depois. Ou será que cada um está usando ciência num sentido diferente, né? Pode ser isso também, né. Então vamos lá. Mas ela é ciência do quê? Dos princípios e causas. Bem, isso aqui é muito interessante, né? Porque ela sendo
ciência dos princípios e das causas, né, ela não é qualquer tipo de ciência. Ela está se referindo àquilo àquelas coisas das quais dão origem a tudo, né, seriam os princípios. E as causas seria o estudo da causalidade, ou seja, o que provoca algo, né, seja algo lógico, seja um fato, na natureza, tudo mais, né. Então, o estudo primeiro das causas estaria na filosofia. Segundo, amor pelo saber e particularmente pela investigação das causas e efeitos. Então, de novo, ele atribui esse amor pelo saber, amor pela sabedoria, né, eh, e pela investigação das causas, né, da causalidade. Curioso isso, porque eu diria que a filosofia está bem próximo disso, né. Eu vejo muitos professores desprezando, de certa forma, os dicionários, dizendo que eles são inúteis. Eu não diria que eles são totalmente inúteis, eles são, eh, uma introdução rápida àquilo que você quer saber, mas claro, você tem que entender qual que é a do dicionário, né. Às vezes o dicionário só coleciona sinônimos e aí você realmente não sabe, mas aqui quando ele dá uma definição dessa, já é um pouco mais explicativo, né, então sempre procure em dicionários verbetes, que sejam mais informativos, beleza? Ou que deem exemplos ou algo do tipo. Esse aqui não tem exemplo, né, mas alguns outros que eu vou mostrar vão ter. Esse segundo aqui é o famoso Aurélio, tá? Uma edição especial de 2007. Esse daqui não tem a reforma. Eu tenho um outro que tem a reforma, mas eu tenho o meu certo preconceito com o novo acordo ortográfico, tá? Então eu tô no acordo antigo aí, o anterior. Mas pra mim, assim, obviamente que se eu tiver fazendo um documento oficial, eu faço no novo acordo, mas, tenho minhas razões aí pra não gostar dele. Se eu tiver que publicar um livro, eu vou publicar no antigo. Eu acho que ele é mais expressivo, mas enfim, vamos lá. 1. Estudo que visa a ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua inteireza. Ó, interessante que aqui o Aurélio ele vai definir de uma maneira diferente, né, apesar de ele capturar bem esse sentido de busca, né, como no anterior aqui, investigação, né, aqui ele vai chamar de estudo, um estudo que visa ampliar incessantemente a compreensão, né, que é uma investigação, né, uma investigação da realidade, só que ele abordou pelo sentido da finalidade, né. A finalidade da filosofia como um estudo que visa apreender a inteireza, o todo da realidade. E sim, isso também é verdade, tá? A gente vai destrinchar isso ao longo da aula, mas eu achei muito interessante que a definição de dicionário, ela já compreende isso logo de cara. Então, eu acho que eu dei sorte nos dicionários que eu selecionei. Vamos ver o segundo aqui. Pensamento de filósofo, ou obra que o contém. Bem, essa segunda definição, ela é a mais popular, né, se a gente for parar pra pensar. A maioria das pessoas quando fala em filosofia, elas pensam em ensinamentos, em doutrinas ou falando de uma maneira mais popular, elas pensam em certos textos, certos conteúdos, ideais, imaginários, em texto mesmo, que a gente vai falar para alguém e isso vai dar sabedoria para a pessoa, tanto é que a definição 3 é razão, sabedoria. Então, certos ditos de sabedoria, né, e esse conjunto articulado, as pessoas costumam chamar isso de filosofia. É o que eu pelo menos é o que eu mais vejo. Podem comentar aí nos comentários me dizendo se vocês concordam que essa de fato, essa segunda aí, é a definição mais popular que a maioria das pessoas conhece e usa, apesar de não ser a mais popular, até mesmo entre os próprios filósofos, tá.
há uma grande discussão se filosofia é uma coisa ou é outra ou é as 2, né. E a gente vai entrar nessa discussão logo em breve. Mas é interessante que o dicionário ele trouxe as 2 coisas, tanto essa questão da busca pelo todo, a compreensão da realidade no sentido de ter uma noção dela por inteira e, ao mesmo tempo, ele bota aqui na 2 como o pensamento do filósofo, né. Então, aqui eu botei um dicionário mais recente, de 2023, Michaelis, né, dicionário escolar, e ele até botou aqui achei legal que ele botou a etimologia da palavra. E ele disse aqui, ó: "Estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si". Então, veja que aqui ele tenta, como é um dicionário escolar, né, ele tenta fazer uma definição mais compacta, né, mas eu achei interessante que ele apelou para a palavra natureza aqui, né, sobre a natureza de todas as coisas e suas relações, né. Não fica muito claro o que que ele quer dizer com relações, mas se você souber o que que é natureza, fica bem clara essa definição. O problema é se você não souber o que é natureza. Então, um problema que você pode encontrar com certos dicionários é isso. Você vai ver uma definição que depende da definição de outra palavra, e isso vira um poço sem fundo, né. Mas enfim, o curioso que eu botei aqui embaixo, né, quer dizer, aqui em cima, perdão, o filosofar, e isso vai ser relevante para nossa aula. Eh, aqui também tem, né, todos eles têm. Então, ó, filosofar, discutir ou raciocinar acerca de assuntos filosóficos, discorrer sobre matéria científica, argumentar com sutileza. Bem, aqui ele não foi tão claro, né, mas o eu vou mais tarde fazer uma distinção entre filosofia, filosofar, o que que seria cada coisa, tá. Aqui ele vai botar raciocinar sobre assuntos filosóficos também, raciocinar tirando induções, será? 3, meditar, hum. 4, argumentar, discutir com sutileza. Todos eles estão colocando isso, né. Vamos ver aqui, ó. Raciocinar a respeito de assuntos que dizem respeito à filosofia e à vida. Abre aspas. Ele deixa de ser o professor que ensina o conteúdo para trabalhar junto às crianças e ajudá-las a filosofar. Fecha aspas. 2, argumentar ou discutir com sutileza sobre um assunto. Abre aspas. Isso me levou a filosofar sobre o imperialismo, que é muito inteligente. Fecha aspas. Então, bem, veja que eles estão amarrando bastante a definição de filosofar à filosofia, eh, mas eles estão botando muito nessa questão do raciocínio ou da argumentação. Interessante, vamos ver se isso confere depois ou se é mais do que isso. Eu diria que é mais do que isso, mas tudo bem. Aqui eu peguei uma definição em inglês, então eu vou estar fazendo uma tradução livre aqui ao vivo, né. Esse aqui seria o Oxford English Dictionary. Então, basicamente, é uma edição de 2012 aí, do dicionário de Oxford em paperback, ou seja, impresso, né, que tem a versão online também, que eu coloquei aqui, né. Mas, vamos ver. 1. The study oh, sorry, eu ia ter que falar em português. O estudo da natureza fundamental do conhecimento, realidade e existência. Hum. Então aqui, veja que ele já está apelando para áreas da filosofia, né. Tudo bem que aqui é mais geral, né, natureza fundamental. Do que? Aí ele especifica: conhecimento, que é uma área da filosofia, o estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. Realidade, bem, aqui é bem vago, né, e existência também é bem vago. O que que ele quer dizer com essas 2 coisas? Tipo, eh, realidade metafísica e existência seria ontologia, talvez? Vamos ver.
2. As teorias de um filósofo particular. Então, nesse caso 2 aqui, é o caso popular mesmo, né, as teorias, né. 3. Uma atitude que guia um comportamento de uma pessoa. E a origem no grego aqui, filosofia, amor ao conhecimento. Então, essa definição número 3 aqui, também é muito popular, tá. Ah, filosofia de vida de alguém, né, é o que guia o comportamento de alguém. Não tá tão errado, mas a gente pode se aprofundar mais, tá. Aqui, esse é outro dicionário, dessa vez o de Cambridge, de American English para falantes de português. Vocês vão ver que tem certas traduções, mas eles não traduzem o verbete, eles só traduzem a palavra, né. Então, eu vou ter que ir traduzindo aqui também com vocês. Enquanto o anterior é de 2002, esse aqui é de 2013, bem próximo, né. Então vamos lá. O estudo da natureza da realidade e existência, do que é possível de se saber, ou desculpa, e do que é do comportamento certo e errado, ou um conjunto particular de crenças deste tipo. Então veja que aqui ele, assim como o anterior, ele também vai segmentar pelas áreas da filosofia. Então, por exemplo, o estudo da natureza da realidade e existência, ontologia. O que é possível de se saber, epistemologia ou teoria do conhecimento. Comportamento certo ou errado, ética. Ou conjunto particular de crenças desse tipo, um sistema filosófico, né. Então aqui ele tá por áreas de investigação, né. Não é exatamente uma definição do que é, mas aqui já pode nos dar uma maior ideia de quais são os principais interesses da filosofia. É uma abordagem interessante, porém, para quem não sabe, fica meio vago também, né. Mas é só para talvez só para dar um escopo, né, seja interessante essa abordagem. A filosofia de um assunto é um grupo de teorias e ideias relacionadas à compreensão daquele assunto. Então ele deu o exemplo aqui de filosofia da religião ou filosofia da ciência, né. E o último aqui é uma filosofia é também as crenças que você tem sobre como você deveria se comportar em situações particulares na vida. Então, aqui ele até botou, filosofia de vida, exatamente. Então uma filosofia de vida também está se encaixando aqui na definição. Mas como eu falei mais cedo, isso aqui já não está contido no primeiro, quando ele fala do comportamento certo ou errado? De certa forma sim, só que a diferença é que esse uso aqui no final, ele está particularizando esse comportamento não como algo geral, como por exemplo a filosofia de Kant, que vai determinar uma ética universal, e sim ele tá particularizando, né, geralmente quando alguém fala que essa é a minha filosofia de vida, essa é a minha filosofia, ela tá colocando como se fosse uma ética particular, se é que é possível. É possível uma norma moral particular? Vamos falar sobre isso em algum determinado momento. Vamos lá. Aqui é o Oxford Online, o estudo da natureza e do significado do universo e da vida humana. Bem, sim, é. É uma outra forma também de definir, mas bem vago também. Ele dá alguns exemplos aqui, mas vamos ver. Segundo aqui, um conjunto ou sistema particular de crenças resultantes de uma busca por conhecimento sobre a vida e sobre o universo. Então, enquanto que o primeiro é a própria atividade de estudo, o segundo são crenças ou sistemas, né? De novo, a questão do sistema filosófico, da doutrina filosófica. A gente vai se aprofundar nisso. Terceiro, um conjunto de crenças ou uma atitude para a vida que guia o comportamento de alguém.
Então, de novo, filosofia de vida, algo particular, né. A gente vê que isso está ficando meio que popular, né, essa ideia de filosofia para uma pessoa, uma ética para uma pessoa, se é que isso é possível, né, vamos debater sobre isso depois. E acho que por último aqui, quer dizer, não por último, mas esses são os dicionários populares, a gente vai encerrar então com esse aqui de Cambridge Online, ok? Obviamente isso aqui é do momento mais ou menos que eu peguei isso aqui, pode ser que você esteja assistindo isso aqui daqui a 5, 10, 15 anos e tenha mudado, e aí, bem, você vai poder comparar o estado das coisas, né. Aqui já dá para ver uma certa deterioração. Se eu comparo com um dicionário físico, mesmo o mais recente, ele ainda tem algo, né, e você vê que esses onlines eles são até mais vagos, né, no que eles querem dizer, né. Então, ó, o uso da razão para compreender, coisas tais como a natureza do mundo real e a existência, o uso e os limites do conhecimento e os princípios do julgamento moral. Olha, eu acho que essa definição aqui do Cambridge está melhor. eh Ele tá melhor, mas o problema é que se você não souber o que significa razão, se você não saber o que significa natureza, eu acho que são essas 2 palavras que pega, razão e natureza. Você não vai saber do que ele tá falando, né. E não é tão trivial, tá, essas 2 coisas, mas eu talvez no futuro faça uma aula sobre o que que é natureza na filosofia, o que que é quais são as diferentes definições de razão que a gente pode dar, ok? Certo, continuando. A filosofia de algo, um grupo de teorias e ideias relacionadas à compreensão de um assunto em particular. Então, filosofia da educação, religião, ciência. A gente pode dizer que a gente tem uma filosofia para cada área, assim, dessa forma? Bem, a gente vai pensar nisso depois. Vamos lá. Um sistema particular de crenças, valores e princípios. A filosofia grega antiga do estoicismo. Então, um sistema, uma doutrina filosófica, uma escola filosófica. Próxima. A maneira que alguém pensa sobre a vida e lida com ela. That's my philosophy of life, ok? Então, de novo aqui, a gente tem a particularização da filosofia, né? Então, a gente vê que é algo bem comum, até no dicionário impresso a gente viu isso como uma das definições, ok? Agora a gente vai ver outro tipo de dicionário, que é algo que eu recomendo muito para vocês. Se vocês estiverem estudando alguma área específica, procurem o dicionário daquela área. Às vezes ele pode ser mais útil ou menos útil, né. Esse daqui eu vejo alguns problemas, tá, eu vou apresentar a crítica enquanto eu leio aqui, mas para vocês saberem que realmente, mesmo um dicionário especializado, ele ainda assim tem seus problemas. Mas, por exemplo, esse é o dicionário básico de filosofia do Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, né, de 2011, quinta edição digital. E ele já tem um problema de viés aqui, vocês vão entender ao longo da leitura. Enquanto que o próximo que eu vou ler, eu vejo que ele captura mais o espírito da filosofia como ela é. Não porque, ai, um tá mais do meu lado do que o outro. Até porque eu nem sei direito qual que é a posição do autor do próximo exemplo que a gente vai ver. Mas esse daqui já fica meio que escancarado, o que que eles valorizam, né. Vocês vão ver um certo preconceito aqui, tá. E eu vou evidenciá-lo para vocês, o que vai comprometer até mesmo
esse verbete, sim, isso é um reverbete de um dicionário de filosofia. Então, para vocês verem que uma definição da área, ela costuma ser mais qualificada do que de um dicionário comum, né. Então, se você estiver estudando filosofia, recomendo um dicionário de filosofia. Qual dicionário? Olha, só por essa definição aqui e pela próxima, vocês vão entender qual dicionário é melhor, tá. Então vamos ver aqui esse primeiro, que é o dicionário básico, que ele é menorzinho e tal, mais fino. Vamos ver. É difícil dar-se uma definição genérica de filosofia, já que esta varia não só quanto a cada filósofo ou corrente filosófica, mas também em relação a cada período histórico. Atribui-se a Pitágoras a distinção entre sofia, o saber, e a filosofia, que seria a amizade ao saber, a busca do saber. Com isso, se estabeleceu, já desde sua origem, uma diferença de natureza entre a ciência, enquanto saber científico, conhecimento sobre um domínio do real, e a filosofia, que teria um caráter mais geral, mais abstrato, mais reflexivo, no sentido da busca dos princípios que tornam possível o próprio saber. Bem, não fica muito claro o que ele quer dizer com isso, porque essa ciência enquanto saber específico, né, não era assim que os gregos exatamente iriam chamar, né, esse estudo mais abstrato, mais reflexivo, na busca dos princípios que tornam possível o próprio saber, também é uma ciência para os gregos, para os romanos, né, para os medievais. Então, assim, aqui já há um problema, né, porque aqui ele já está usando uma definição estranha de ciência, uma definição moderna, que torna o texto mais confuso. Mas tudo bem. Então essa primeira parte ele falou que desde a origem há uma distinção entre saberes específicos para a dominação da realidade, e alguns outros que se preocupam com os princípios, que tornam possíveis esses saberes, né. Então a filosofia, propriamente dita, ela está preocupada com os princípios, e não com a dominação do real. Essa distinção aqui ela é importante, então por isso que eu estou explicitando ela, porque justamente é ela que nos interessa, tá. A gente vai trabalhar mais nesse conceito. Vamos lá. No entanto, no desenvolvimento da tradição filosófica, o termo filosofia foi frequentemente usado para designar a totalidade do saber, a ciência em geral, sendo a metafísica a ciência dos primeiros princípios, estabelecendo os fundamentos dos demais saberes. Exatamente. Essa é uma definição de filosofia que eu vou usar, tá? É como a totalidade do saber, a ciência em geral, tá? E as ciências particulares, né? Os domínios particulares do saber, eles são regidos pela filosofia justamente porque a filosofia, em sua busca, ela vai tratar justamente do saber mais geral, né, que não pode ser contradito no saber específico. Se for contradito, então as próprias condições iniciais da ciência específica estão incorretas, porque já estão partindo de uma filosofia específica. Então terá que ser feita uma nova filosofia, ou terá que ser feito novos estudos empíricos, ou novos estudos, enfim, com o método da ciência específica, ok? Uma das duas está errada, certo? Então vamos lá. O período medieval foi marcado pelas sucessivas tentativas de conciliação entre razão e fé, entre a filosofia e os dogmas da religião revelada, passando a filosofia a ser considerada Antila Theology, a serva da teologia, na medida em que fornecia as bases racionais e argumentativas para a construção de um sistema teológico, sem contudo poder questionar a própria fé. Bem,
aqui que eu acho que mora o grande problema nesse verbete, tá. Porque veja, como assim, ai, sem por tudo contudo poder questionar a própria fé, né. Veja que qualquer sistema filosófico, qualquer doutrina filosófica, qualquer pensamento, ele parte de uma crença, ele parte de uma fé. Nós temos que dar certas coisas como dadas, das quais são insondáveis, e se elas serem capazes de serem provadas, devem ser testadas e não consideradas como um princípio. E a gente recua mais no nosso pensamento, mas existem coisas que a gente não tem como recuar mais e delas a gente parte como se elas fossem verdade. Então, em todo o agir humano, em todo pensamento humano, há sim o uso da fé. É impossível você simplesmente chegar e falar: "Vamos questionar a fé", né. No sentido de que até certo ponto existem fés mais fracas, certos tipos de crença, que a gente pode questionar, porque de fato talvez elas não tenham uma base tão sólida, então a gente pode questionar. Mas se a gente ficar nesse pressuposto de que qualquer fé pode ser questionada, a gente vai ter um problema, porque esse ceticismo feroz, bizarro, ele acaba destruindo tudo, ele destrói a própria capacidade da nossa razão de poder chegar a qualquer conclusão, né. E alguns filósofos, inclusive, chegaram nesse tipo de conclusão. E é um tipo de filosofia extremamente pessimista, porque ele nega a capacidade do ser humano sequer de inteligir, né. Ele vai colocar toda a própria filosofia em xeque, né. É um tipo de doutrina filosófica, se é que a gente pode chamar isso de filosofia, que nega a própria possibilidade da filosofia, então é contraditório, entende? Esse tipo de pensamento aqui não leva a coisa boa, né. Eh, e outra, essa questão de conciliar razão e fé, veja, a sua razão ela vai partir da sua fé, entende? Então, dizer que a filosofia ela é serva da teologia, não está tão errado assim, né. Na verdade, como a gente vai ver mais pra frente, a real mesmo é que a filosofia ela é de certa forma uma forma de teologia, é a teologia natural, né. Então, quando eles falavam que ela era serva da teologia, é porque ela era serva da teologia sobrenatural, da teologia acerca das coisas reveladas, certo? Então ela era serva nesse sentido, mas não significa que ela própria não seja uma forma de teologia. Na verdade, todo o conhecimento humano, de alguma forma, é uma forma de teologia. E é isso que as pessoas não entendem. Então, esse é o primeiro grande baque aqui da aula. Eu sei que demorou mais de 30 minutos para eu poder falar o grande cerne da filosofia, mas, assim, de tudo que eu já estudei, eu creio que esse é o grande cerne da filosofia. A filosofia é, em sua essência, teologia natural, é o estudo de Deus e sua criação. "Ai, mas eu não acredito em Deus. Ai, mas eu não acredito que a Terra e que o universo foi criado". Tudo bem, tudo bem. Esse são termos que eu estou usando para facilitar a conversa, mas, se você é ateu, se você é panteísta ou coisa do tipo, você pode panenteísta ou qualquer outra coisa, você pode usar outros termos para explicar isso. Mas veja que fugir da tese Deus é impossível, né. Porque o que seria Deus? Deus seria o princípio fundamental da realidade, princípio de todas as coisas. Então, se você não acredita que, vamos dizer assim, as coisas simplesmente acontecem e que há uma razão,
que governa o mundo e por isso a gente consegue, descobrir leis naturais, a gente consegue até mesmo criar certos dispositivos que nos favorecem na nossa vida por conta do domínio da técnica, do domínio da natureza. Então, a natureza ela precisa de uma regularidade, e essa regularidade são as leis da natureza, e tais leis da natureza são, de certa forma, princípios pelos quais são ordenados de uma maneira específica. Então, como que isso se dá, né? Isso só pode se dar a partir do momento que temos, então, tais e tais princípios dados. Esses tais e tais princípios a gente popularmente chama de Deus, né? Veja, Santo Agostinho ele vai dizer que as ideias, né, que Platão dizia, a gente pode falar em alguma outra aula sobre a teoria do mundo das ideias do Platão, mas se você já conhece vai ficar mais fácil. Se não, por enquanto eu não fiz ainda, pesquisa. Bem, basicamente, Santo Agostinho vai dizer que as ideias habitam na mente de Deus, né. Eh, e posteriormente na na escolástica, né, essa ideia vai ser mais desenvolvida e basicamente a gente tem aí na filosofia cristã a ideia de que, de certa forma, as leis da natureza são fruto da criatividade, e dessas ideias eternas divinas, né. E, de certa forma, também, correspondem a atributos de Deus. Então, tudo na natureza reflete a Deus de alguma forma. Tem um quê de flor dentro de Deus, tem um quê de planta, de árvore, de grama, de, cavalo, de coelho ou de qualquer outra coisa que você conseguir imaginar, e de ser humano também. E aí quando na Bíblia, né, é dito eh, que o homem foi criado à imagem e semelhança, é porque na verdade toda a criação, tudo o que há, é imagem de Deus. Mas apenas um tipo de ser é semelhança, o ser humano. Por quê? Porque o ser humano compartilha com Deus algo que os outros não compartilham, que é a capacidade de ter razão, mas não uma razão qualquer, né. É a consciência, se é que a gente pode falar um termo moderno aqui, consciência. Então a consciência, ela é capaz de interpretar essas informações, reter essas informações, tratá-las delas em abstrato, num nível ultra mega complexo, e usar isso para nomear as coisas na natureza e dominá-las. Então, de certa forma, o ser humano é capaz de reinar sobre a Terra, assim como Deus reina sobre tudo. Então, nesse sentido, dizer que a hipótese de Deus é descartável, porque de certa forma, eu não consigo comprová-la por métodos empíricos, ou parece irrazoável dado, que, várias coisas acontecem e eu não entendo o porquê, ou para mim elas são aleatórias, elas não precisavam acontecer, porque na minha visão, isso gera sofrimento desnecessário. Veja, e isso de certa forma, me perdoe você que é ateu, mas eu vejo com uma extrema prepotência. É uma extrema prepotência achar que a sua moral, né, que aquilo que você acha certo, aquilo que você acha que deveria acontecer por uma espécie de sentimento, né, você sente que isso é injusto porque você não quer sofrer e não quer ver outros sofrerem, então você vai julgar o sofrimento como a régua moral.
e usar isso, por exemplo, para tentar desprovar uma ordem na natureza, ou uma ordem no cosmos, ou qualquer outra coisa do tipo. Sério, isso não faz o menor sentido, porque você não tem compreensão do todo para poder afirmar algo das partes, né. E já em Aristóteles já é provado que o todo é maior do que as partes, então, como você não tem ideia de toda a dimensão do tempo, e toda a dimensão do espaço, você não tem como dizer as dimensões do espaço, né, você não sabe tudo, você não tem onisciência. Então você conseguir determinar que um sofrimento específico é ruim ou bom, não cabe a você. "Ah, mas o teísta teria que saber para provar?" Não. Por quê? Porque o teísta, aquele que acredita em Deus, ele apenas precisa confiar, ter fé de que somos capazes de perceber padrões e de que padrões carregam intencionalidade. A partir disso, a gente assume que, como as coisas, várias coisas que a gente percebe, aparentam ter uma finalidade, logo tem que haver alguém que designou tal finalidade, tais finalidades. E mesmo que a gente não conheça certas finalidades ou certos funcionamentos em específico, a gente sabe que em algum momento a gente vai saber, porque se algumas têm, todas têm que ter. É muito mais racional crer nisso do que crer que, porque algumas a gente não conhece, as que a gente acha que a gente conhece, na verdade, são uma ilusão, né. Então, na verdade, é um argumento por ignorância, né, é uma falácia do apelo à ignorância, o que os ateus normalmente fazem, tá. De tratar, eh, de tratar esse desconhecimento, né, como uma prova de que há coisas que não são designadas, ou assumir que elas são aleatórias só porque eles não conhecem. Por exemplo, quando a gente afirma isso, a gente não está caindo no tal do Deus das lacunas, porque pelo contrário, eu não estou usando aqui Deus para justificar tudo, eu estou dizendo que sim, ultimamente, toda a criação é voltada para um propósito divino. Mas qual propósito é esse? Eu não estou determinando, não estou só dizendo que é Deus, eu estou dizendo, a gente pode descobrir, e nem sempre Deus vai fazer tudo apenas para ele, pelo contrário, por ele justamente ser amor, doação, e isso eu posso explicar outro dia, ele vai fazer isso também para as criaturas, também para nós. Só que a gente ainda não sabe, muitas das vezes, qual que é essa finalidade. Então a gente assumir algo, assumir que é aleatório, assumir qualquer outra coisa, é ruim, entendeu? É ser orgulhoso, prepotente. Então a gente deve apenas aguardar nele e agir conforme, aquilo que é bom, certo? Então, enfim, desculpa pelo longo devaneio, mas é que esse tipo de consideração aqui que eu vejo é extremamente danoso, tá? Esse tipo de pensamento de que, vamos dizer assim, a fé e a razão, não são conciliáveis, a fé é algo totalmente individual, enviesado, que cega o raciocínio, e que o raciocínio ele é superior à fé, e coisas do tipo. Veja, existem existe 2 tipos de fé, a fé que é justificada, ou seja, que ela tem suportes, ela tem evidências para essa fé, ou seja, é uma fé que faz sentido, que ela tem uma referência e que ela possui evidência, ou seja, ela possui maneiras de você verificar o porquê que ela é razoável, mas obviamente por ser fé, ela
não tem como você provar factualmente. E existe aquele tipo de fé que é só wishful thinking, ou seja, é só o desejo de que algo seja verdade. Esse segundo caso, de fato, é o viés, né? É o que nos faz acreditar em coisas estúpidas que não fazem o menor sentido. Então, para esse tipo de fé, eu entendo o criticismo, eu entendo que devemos ser criteriosos com isso e não cair em ilusões, mas para o primeiro tipo de fé, nós não podemos abrir mão desse tipo de fé, sabe? E então, essa ideia de que a gente pode descartar todo e qualquer tipo de pressuposição e partir do puro raciocínio, isso é impossível, entende? Isso é inconcebível para o ser humano, ok? Então vamos continuar. Sei que foi um longo devaneio. Perdão aí por fazer todo mundo se perder. Vamos lá, vamos retornar. O pensamento moderno recupera o sentido da filosofia como investigação dos primeiros princípios. Opa, opa, opa! Tendo, portanto, um papel de fundamento da ciência de justificação da ação humana? Claro que não, isso aqui tá totalmente errado, tá? Por isso que eu falo, tomem cuidado. É como eu falei para vocês. Poxa, se Deus é o primeiro princípio de tudo, como que o pensamento moderno recuperou isso, né? É, claro que não, né? Tipo, a filosofia estando aliado à teologia revelada, obviamente ela ainda estava se preocupando com os primeiros princípios, era a preocupação principal, né? Não há uma mudança essencial. A gente pode dizer que houve mudanças de ênfase ao longo dessas eras, mas ela ter essa ênfase teológica que está no cerne, na essência da filosofia, mesmo na filosofia moderna, ela ainda está fazendo teologia, ela ainda discute teologia, mas dessa maneira cética, dessa maneira aí de se colocar acima de qualquer revelação, porque ela mesma assume o papel da revelação, a revelação do homem, a revelação antropocêntrica, de que o homem é a medida de tudo, assim como dizia Protágoras, o sofista da Grécia Antiga. Então eles recuperaram Protágoras no Renascimento, pós Idade Média. Não há nada novo debaixo do sol. Então, assim, essa ideia aqui de que ele recuperou o sentido da filosofia, não. Essa ideia da renascença, não. Na verdade, o que foi recuperado foi o paganismo greco-romano anterior à filosofia, a filosofia cristã, a filosofia islâmica, a filosofia judaica e outras que estavam em um diálogo e tinham chegado a certos consensos, e isso que já estava bem consolidado na filosofia, né, as verdades metafísicas e tal, foram questionadas em troca de um suposto benefício, que era o benefício do homem para o homem. Só que isso, na verdade, custou muito alto. Teve um alto preço, que foi uma grande era de ceticismo e da predominância da vontade, da vontade individual acima do coletivo, acima da transcendência. Então, uma troca daquilo que é mais elevado para aquilo que é mais baixo, né? Então, dizer que a modernidade recuperou a filosofia ou recuperou qualquer coisa, de que o Renascimento e a Idade Moderna restauraram alguma coisa, bem, restauraram no sentido do homem voltar a apreciar mais as coisas da Terra. Isso é algo que pode ser dito. Vão ter alguns gnósticos que vão dizer que era necessário que a figura da mãe, que a figura materna, que a figura
carnal, né, da carne fosse restaurada também, porque o cristianismo e o islamismo vão condenar bastante essa questão da carne, né, vão falar que os desejos da carne são pecaminosos, que nós devemos nos orientar pelo espírito, e o gnóstico ele vai dizer que, na verdade, né, ao contrário do que muitos acreditam, apesar de que a gente tem exemplos de cátaros, e aqui eu falo gnósticos é de uma maneira meio genérica, assim, é uma abstração, histórica, de historiadores, tá? Isso não é uma realidade factível. Os grupos gnósticos, cada um tem a sua tese, mas tem a tal da tese do despertar, né? Mais recentemente representada por Philip K. Dick, que é um autor de ficção científica aí do século XX, mas que já é uma corrente antiga do gnosticismo que recupera elementos de algumas seitas gnósticas, tá? Não todas, porque os cátaros, por exemplo, eles vão rejeitar a carne também. Então, por isso que eu tô falando, não é toda seita gnóstica que vai dizer isso. Mas algumas seitas, elas vão dizer que ah, a, a carne precisa ser restaurada também. E a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, elas estão servindo como uma restauração da carne. Uma restauração terrena, diferente do que é prometido no Apocalipse. O Apocalipse é um evento miraculoso em que serão dados novos corpos, né, e até os mortos ressuscitarão e ganharão corpos. E esses corpos são corpos de eternidade, são corpos incorruptíveis, enquanto que essa visão gnóstica que eu estou apresentando, ela não acredita nisso. Ela acredita que os tais novos corpos que eram prometidos no Apocalipse, na verdade, fora da interpretação teológica cristã, seriam corpos aceitos, não corpos demonizados, corpos aceitos, né? Daí, inclusive, a gente poderia até dizer que um dos frutos dessa ideia é a ideia queer, de você se aceitar do jeito que você é, né? Sendo trans, sendo não sei o que, piriri pororó, você. Só que veja, que até esse problema ele é complicado porque se você está fazendo uma cirurgia para se adequar, então na verdade não é uma aceitação. Mas aí a gente tem um mar aí de discussão, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas é um questionamento que eu levanto, né? Se é um movimento de aceitar os corpos, até que momento essa aceitação ela é saudável ou não, como no exemplo de uma pessoa que é obesa ou de uma pessoa que é anoréxica, ou você fazer uma cirurgia para se aceitar. Então, na verdade, você não aceita o corpo que você nasceu. E o movimento gnóstico ele vai dizer que é uma onda para que nós aceitemos as coisas da carne como elas são. Então, até que ponto alguns que atribuem gnose ao movimento woke, ao movimento queer, na verdade não seria uma anti-gnose nesse sentido, se a gente considerar essa interpretação gnóstica que eu estou dando, que é que é uma das mais influentes hoje em dia. Até que ponto isso não é uma anti-gnose? Mas isso aí é um papo que a gente pode levar aí mais pra frente, tá? Eu não tô aqui pra dar resposta, eu tô lançando as perguntas aqui, não tendo preconceito com ninguém, tá? Eu acho que cada um escolhe o que quer da vida, tá bom? Mas botando aí as antinomias pro povo debater, beleza? Então, continuando aqui. A filosofia crítica, principalmente a partir do iluminismo, vai atribuir à filosofia exatamente esse papel de investigação de pressupostos, de consciência de limites, de crítica da ciência e da cultura. Bem, basicamente essa filosofia crítica da qual eles estão citando é a filosofia de Immanuel Kant, chamada de idealismo crítico ou criticismo, ou simplesmente filosofia crítica, como ele estava colocando aqui. Então o criticismo kantiano, né, que surge na boda do iluminismo, ela é o resultado do cruzamento do ceticismo de Hume, sobretudo, que herda ali da tradição
dos empiricistas ingleses, um ceticismo com relação à possibilidade do conhecimento, sobretudo conhecimento moral. E isso espanta o jovem Kant ao ler Hume, porque ele era um idealista de carteirinha e ele reforma o idealismo, que o idealismo seria a crença de que a realidade está nas ideias e não na matéria, né, vamos dizer assim. Ou seja, a realidade ela seria psíquica ou ela seria um outro tipo de eidos, de ideia imaterial, e a nossa realidade ela é uma construção a partir dessas ideias. Isso seria o idealismo. Então a gente é meio que um espectro das ideias, né? E ele faz uma espécie de idealismo meio misto, em que ele vai dizer que essas ideias elas estão no ser humano, né? Então é tão crítico, mas tão crítico, que ele vai negar toda a possibilidade do ser humano conhecer a realidade. Ele vai dizer que a realidade é incognoscível, a gente é incapaz de conhecer a realidade, e a única coisa que a gente conhece é o que as nossas categorias internas traduzem da realidade. Ou seja, o que ele vai dizer é que o princípio crítico, o princípio ideal, o tal idealismo transcendental, tem esse nome, inclusive esse é outro nome da filosofia dele. Ele é transcendental, entre aspas, porque ele é transcendental de indivíduo para indivíduo, ou seja, ele transcende só em um sentido, de que toda a humanidade compartilha essas categorias, mas que ela não é transcendente, ou seja, ela não parte de fora do mundo para o mundo, ela não é um presente de Deus, e sim é algo que a humanidade simplesmente compartilha, e justamente por ela compartilhar, de maneira que a gente não sabe, porque o Kant ele não vai justificar isso, simplesmente a gente então é capaz de entender uns aos outros, né? Então a comunicação ela é possível porque temos as mesmas categorias. Então basta um ajuste de linguagem, e ou seja, a metafísica ela estaria preocupada realmente com isso, né? Com esses pressupostos e tal, e ela poderia ser facilmente reduzida à linguagem. É daí que vem o germe da filosofia da linguagem, tá? Que é uma das correntes mais modernas aí, a tal da filosofia analítica ou filosofia da linguagem, viria do próprio Kant, porque se o Kant reduz tudo à compreensão humana e a compreensão humana são essas categorias que criam uma realidade que não existe, então isso significa necessariamente então que tudo que a gente tem que fazer é ajustar as linguagens para termos uma comunicação universal, e isso, obviamente, também vai reverberar na política, e teremos então um Estado global unificado. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Você acha mesmo que o Kant queria uma nova nananã mundial? Sim, ele queria. Ai, eu não acredito em você. Tá, pesquisa aí agora. Eh a Paz Perpétua, Immanuel Kant, tá? É um livro dele em que ele vai falar exatamente sobre isso, e esse foi todo o projeto dele. Todo o projeto do Kant não era um projeto de conhecimento humano, como o ser humano é capaz de conhecer. Não, pelo contrário, isso era o princípio da filosofia dele, porque ele queria refutar o Hume, ou pelo menos conciliar o Hume com o idealismo, para que as críticas tanto da comunidade científica, da comunidade empiricista, não interferissem num projeto ético do Kant, correto? Então, já que o ataque do Hume era principalmente sobre o conhecimento das categorias éticas, das categorias morais, a gente não pode derivar o prescritivo do descritivo, ou seja, imagina só, a gente sabendo alguns fatos da natureza humana, por exemplo, a gente não poderia, segundo Hume, prescrever normas morais para o ser humano. Então, tipo assim, seria, imagina que a gente descobre que, de fato, quer dizer, isso é fato, mas tem gente que não vai considerar, mas enfim. Tem um imbróglio aí que a gente pode resolver outro dia. Mas vamos supor, os bebês passam a ser indivíduos a partir da concepção. Desse fato,
Ou, por exemplo, a gente ainda pode. Ah, eles têm uma alma, eles têm código genético diferente do pai e da mãe. Você pode pegar vários fatos. Desses vários fatos, não se segue, por exemplo, de que deveríamos preservar essa vida. Então, esse. Ele tem isso, ele tem aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Nada disso prova que devemos fazer algo em relação a isso. Essa é a crítica do Hume, tá? Gente, eu tô expondo o que o Hume pensa. Não tô falando que eu penso assim, eu tô falando que é o que o Hume pensa assim, ok? E eu usei o exemplo aí da criança, ok? Dado isso, o Kant tenta resolver esse problema. Então, primeiro ele vai nortear como que a gente conhece as coisas, que é através dessas categorias. A partir dessas categorias, o que ele vai dizer? Olha, como esse é o nosso modo de conhecer, e o nosso modo de conhecer é, de certa forma, arbitrário, entre muitas aspas, então é a partir delas que a gente também conhece os juízos morais. E aí que ele vai fazer os tratados dele de moral, porque o objetivo dele era um projeto moral, e obviamente um projeto moral vai desembocar num projeto político, como a gente pode ver isso desde os primeiros filósofos, desde Platão, desde Sócrates, Aristóteles, todos eles vão versar sobre política, na ética, porque uma coisa não está descolada da outra, pelo menos num bom filósofo. Então, obviamente, o projeto político do Kant é um corolário necessário, ok? Então, é besteira quem vem e fala, ele não queria. Não, ele queria sim. Ele buscava a paz perpétua, através do ajuste dos anseios e da linguagem, e de várias outras coisas. Mas eu posso fazer aula destrinchando isso melhor. Enfim, eu só estou citando Kant e tudo isso porque ele citou Kant aqui, né? E sim, de certa forma, Kant se tornou um paradigma nas universidades atualmente, tá? Não se engane. Só que ele não é. Só que hoje em dia ele é também muito criticado também. Mas ele é quase como um profeta que ao mesmo tempo extremamente rechaçado, mas extremamente amado, né? Recorrem a ele quando a crítica negativa vai longe demais, né? Continuando aqui. Pode-se supor que essa concepção mais contemporânea tem raízes no ceticismo, que, ao duvidar da possibilidade da ciência e do conhecimento, atribuiu à filosofia um papel quase que exclusivamente questionador. Então você já deve ter visto algum professor de filosofia, de sociologia, falando que temos que questionar. Tem até um político aí, que eu não vou falar o nome, que ele também fala, vamos questionar tudo, né? Então, assim, esse negócio desse ceticismo extremo, que duvida até que a palma da mão é a tua palma da mão, né? Que de certa forma vai duvidar da ciência, vai duvidar da possibilidade do conhecimento, até mais do que o Kant fez. Mas que é resultado do Kant, é resultado do Descartes, é resultado dessa galerinha toda. Eles vão questionar o projeto da modernidade. E aí a gente vai ter a pós-modernidade aí, começando com Nietzsche, que vai questionar essas instituições, vai questionar tudo. E aí a gente vai ter uma galera dos franceses pós-guerra, como Félix Guattari e Deleuze. A gente vai ter... como é que é o nome daquele outro cara lá? Putz, eu esqueci o cara do... Não posso nem falar isso aqui, eu tô no YouTube, eu esqueci. Tá, Michel Foucault, isso, Michel Foucault, aquele outro, os dois do existencialismo lá. O Sartre, o Camus, essa galerinha aí, né? Vai surgir essa galerinha aí, que vai nessa mão, essa mão mais cética, que vai negar várias coisas que são essenciais da filosofia, dessas possibilidades, e vai colocar tudo exclusivamente, não só no questionamento, mas também
eh, na própria existência, na própria experiência individual, como a única base para a realidade, né. E é que a gente constrói tudo a partir dessas perspectivas, né. Mas o quê? Vamos ter também, na filosofia moderna, a filosofia da linguagem que vai questionar qual que é a linguagem, qual que são os meios mais adequados de expressar uma ideia. Ou seja, eles vão se despreocupar, de questionamentos de outras ordens, porque, todos os problemas seriam problemas de linguagem. Quase que pressuposto de que implicitamente, de que na verdade nós já temos esse conhecimento, das coisas e a gente só poderia acessá-los tendo as chaves, de leitura corretas, né, e essa chave estaria na linguagem. É um negócio meio místico, assim, né, mas eles não percebem, geralmente eles são ateus. É muito curioso, né, como que as coisas são. É uma crença extremamente mística que tá nos caras mais céticos de todos, né. É é a lei da ferradura, né. Os extremos são muito próximos, né. Enfim, na filosofia contemporânea, encontramos assim, ainda que em diferentes correntes e perspectivas, um sentido de filosofia como investigação crítica, situando-se, portanto, em um nível essencialmente distinto do da ciência, embora intimamente relacionado a esta, já que descobertas científicas muitas vezes suscitam questões e reflexões filosóficas e frequentemente problematizam teorias científicas. Então, basicamente, hoje em dia, a filosofia ela tá como um fiscal da ciência, mas não acima dela, né. A ciência, ela tá acima da filosofia, porém, de vez em quando, a filosofia vai ficar enchendo o saco, vai ficar pentelhando ali as ciências naturais, né, que aqui ele tá usando ciência no sentido de ciência natural, assim como lá em cima, por isso que ficou meio confuso, né, mas é isso que ele quis dizer, tá, gente, é biologia, física, química, essas matérias assim, medicina, essas coisas aí. Então, tecnologias, inclusive desenvolvimento de tecnologia agora é também chamado de ciência também, esse virou um termo, assim, bem esquisito. Virou quase como um deus também, porque se você fala: "Ah, é a ciência disse, a ciência disse", e ela não tem um rosto, ela não tem uma instituição específica, ela não tem, é só a ciência, né. O máximo que a gente pode dizer que é uma instituição são o consenso acadêmico. Tá, enfim, o ponto aqui é que ele vai dizer que a filosofia questiona a ciência. Então ela é como se fosse o bobo da corte, que ela tem alguma autoridade para questionar o rei, né. Mas o rei ainda tem a autoridade quase que absoluta, né. Então o bobo da corte pode fazer algumas palhaçadas, pode fazer alguns questionamentos, pode até subverter um pouco a ordem do rei, mas no final das contas o rei tem a palavra final, né. Eh, então é isso, entendeu. É a isso que a filosofia ficou reduzida. Se a filosofia no começo ela, via sentido na busca dos princípios eternos e imutáveis, que propiciam, né, em sua descoberta o próprio saber, hoje ela é um mero bobo da corte que questiona a grandiosa ciência, né, seja lá o que isso seja, né. Então, entendam que a filosofia contemporânea, que, vamos dizer assim, teve uma influência muito grande, né, uma das grandes influências, aí foi do cientificismo, que é uma tese inaugurada por Auguste Comte, que diz que a nova religião da humanidade deveria ser as ciências naturais, né. Então a investigação da da natureza, não natureza no sentido ontológico, no sentido filosófico, e sim no sentido meramente dos ambientes naturais, né, da da biologia, da física, da química como a gente conhece hoje, né, que essas coisas deveriam nortear todo o resto e deveriam explicar tudo, né.
E esse cientificismo, né, quando ele fala em religião, ele tinha até cultos, né, dedicados a isso. Obviamente que hoje a gente não vai ver tanto isso assim, mas ainda de certa forma é um culto no sentido de que ah, a gente busca, muitas das vezes, mais respostas na dita ciência. Se alguém diz: "Ai, foi cientificamente comprovado tal e tal coisa", a pessoa acredita na mesma hora. Então é um tipo de fé, entende? É uma fé que para a maioria das pessoas não vai precisar nem de evidência, é só você colocar no nome da ciência, entende? E ela vai ter mais importância no coração das pessoas do que a filosofia que buscava os princípios. Esses princípios, por sua vez, eram a busca por Deus, certo? Então, Deus, ou as ideias, ou os arquétipos, ou o que quer que seja, que eram coisas imateriais, foram substituídas pela ciência, e a ciência, ela se preocupa, mesmo que ela seja algo imaterial, ela se preocupa só com o que é material. Então é uma inversão, né? É uma inversão. O humano material buscava o imaterial e agora ele busca aquilo que está voltado só para o material, né? Porque a ciência ela só trata de coisas materiais, certo? Ou majoritariamente materiais. Porque eu pensei aqui em psicologia, seria uma exceção aí. Mas mesmo a psicologia moderna, a maioria dela vai tratar o objeto dela como se fosse material, mesmo que ele não seja. Isso aí é papo para outro dia. Tá, vamos terminar isso aqui. Essa relação reflexiva entre a filosofia e os outros campos do saber fica clara, sobretudo nas chamadas filosofia da ciência, filosofia da arte, filosofia da história, filosofia da educação, filosofia da matemática, filosofia do direito, etc. Então veja que, olha só como que realmente a filosofia ela se torna subordinada das áreas específicas do saber. Então, enquanto que no passado ela era o conhecimento mais geral, que gerava vários filhos de conhecimentos específicos, ou que administrava tais conhecimentos específicos, hoje é meio que o contrário, ela é uma auxiliar, ela é uma antila ciência. Entende o que eu quero dizer? Ela é uma auxiliar das ciências específicas, né? Das ciências naturais, da arte, da história, da educação, da matemática, do direito e por aí vai. Então, ela é uma serva de todas essas artes, né? Que curioso. Mas o próprio texto não tem essa consciência. Ou se tem, não quer nos mostrar. Então é muito curioso mesmo, né? Muito curioso. Bem, a gente vai ter esse segunda definição de dicionário que eu botei, ela é um pouquinho maior mesmo, mas eu espero não fazer muitos comentários, até porque ela é bem mais longa e eu creio que por ela ser mais longa, ela é mais completa. Então, vamos ver esse segundo verbete aqui. Dicionário de Filosofia do Nicola Abanano, eu não sei como é que lê o nome dele, perdão, de 1998, tá? Tem versões mais recentes, mas essa foi a que eu consegui com mais precisão aí pra gente poder ler, tá bom? Então, se vocês forem comprar esse livro, ele vai ter uma versão mais recente, mas eu creio que não vai comprometer nada. É só porque para tirar as fotos assim, essa foi a versão que eu consegui achar. Beleza? Então, filosofia. Vamos ver aqui que ele vai definir. Então, toda vez que tiver um F ali, é filosofia. Ele basicamente, cada verbete, ele não vai citar o termo principal do verbete, ele vai botar a letra inicial. Beleza? Então, ele botou ali várias origens etimológicas, né? Várias, como se fala no grego, no latim, no inglês, no francês, no alemão e no italiano. Esse livro era originalmente em italiano, por isso que no final ele vai botar italiano, beleza? Então vamos lá. A disparidade das filosofias tem por reflexo, obviamente, a disparidade de significações de filosofia.
o que não impede reconhecer nelas algumas constantes, certo? Então, eu gostei da orientação desse verbete justamente porque ele se preocupa em dar vários exemplos e dizer como que esses vários exemplos têm algo em comum, que é o que um verbete deveria fazer. Entre as várias percepções sobre o mesmo objeto, perceber o que tem em comum entre todas elas, né? Então vamos ver. Esse autor, para mim, de todos até agora que a gente leu, vai ser o meu favorito. Vamos lá. Destas, a que mais se presta a relacionar e articular os diferentes significados desse termo é a definição contida no Eutidemo de Platão. Filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Platão observa que de nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a quem não soubesse utilizar o ouro. De nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade, e assim por diante. É necessária, portanto, uma ciência em que coincidam fazer e saber utilizar o que é feito, e esta ciência é a filosofia, conforme Eutidemo, de 288 e 290D. Essas numerações aí são linhas, né, que foram tabeladas numa tradução, numa versão específica que foi distribuída, meio que todo mundo segue essa numeração, tipo como os capítulos e versículos da Bíblia, né? Algo semelhante a isso. Essas divisões são acadêmicas, né, e são para a gente se orientar nos textos, ok, gente? Isso acontece em textos de Platão, de Aristóteles, de Kant, de vários filósofos, ok? Então, vamos lá. Segundo esse conceito, a filosofia implica, primeiro, posse ou aquisição de um conhecimento que seja, ao mesmo tempo, o mais válido e o mais amplo possível. Segundo, uso desse conhecimento em benefício do homem. Então veja que a definição dada pelo Platão está no conhecimento, né? A filosofia como um conhecimento. Interessante isso, né? Só que a segunda definição que está contida nela é um certo uso do conhecimento, né? Então veja só. Esses dois elementos recorrem frequentemente nas definições de filosofia, em épocas diversas e sob diferentes pontos de vista. São reconhecíveis, por exemplo, na definição de Descartes, segundo a qual esta palavra significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria não se entende somente a prudência nas coisas, mas o perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode conhecer, tanto para a conduta de sua vida, quanto para a conservação de sua saúde e a invenção de todas as artes. Princípio e a Filosofia, Prefácio. Encontram-se igualmente na definição de Hobbes, segundo a qual a filosofia é, por um lado, o conhecimento causal e, por outro, a utilização desse conhecimento em benefício do homem. De corpore, primeiro, parágrafo 2, verso 6, bem como na de Kant, que define o conceito cósmico da filosofia, o conceito que interessa necessariamente a todos os homens, como o de, abre aspas, ciência da relação do conhecimento à finalidade essencial da razão humana, fecha aspas, crítica da razão pura, doutrina transcendental do método, capítulo 3. Essa finalidade essencial é a, abre aspas, felicidade universal, fecha aspas. Portanto, a filosofia, abre aspas, refere tudo à sabedoria, mas através da ciência, fecha aspas. Mesma referência. Então tem significação diferente a definição de filosofia dada por Dewey, como, abre aspas, crítica dos valores, fecha aspas, no sentido de, abre aspas, crítica das crenças, das instituições, dos costumes, das políticas, no que se refere seu alcance sobre os homens, fecha aspas. Experience and Nature, página 407. Estas definições, aqui citadas apenas como exemplos, podem ser remetidas à fórmula de Platão, citada no início, cuja vantagem é nada estabelecer sobre a natureza e os limites do saber acessível ao homem, ou sobre os objetivos para os quais ele pode ser dirigido. Portanto, pode-se entender esse saber tanto como revelação ou posse, quanto como aquisição ou busca,
podendo-se entender que seu uso deva orientar-se para a salvação ultraterrena ou terrena do homem, para a aquisição de bens espirituais ou materiais, ou para a realização de retificações ou mudanças no mundo. Portanto, essa fórmula revela-se igualmente apta a exprimir as diferentes tarefas que a filosofia foi assumindo ao longo de sua história. Por exemplo, exprime igualmente bem tanto as tarefas das filosofias positivas ou dogmáticas, quanto as das filosofias negativas ou céticas. Tanto o ceticismo antigo se propõe realizar a imperturbabilidade da alma pela suspensão do assentimento, sexto empírico, não sei ler esse nome, primeiro 25 a 27. Não faz senão entender a filosofia como o uso de determinado conhecimento para conseguir uma vantagem. Mas essa vantagem não é que nem o "hihi, levei vantagem", não. Essa vantagem é em virtude da alma se tornar imperturbável, né. É a busca da ataraxia dos estoicos, né. Então, eh, essa suspensão do assentimento é a de você concordar, de você assentir aos seus desejos mais baixos e você se preservar numa vida simples, mínima, certo? Você se apequenar diante do mundo para que você não sofra, não tenha sua alma perturbada por preocupações, porque quem tem, teme, né? Não tem esse ditado? Então. Analogamente, quando na filosofia contemporânea Wittgenstein afirma que o propósito da filosofia é levar ao desaparecimento dos problemas filosóficos, eliminar a própria filosofia ou se curar dela, como em Philosophical Investigations, parágrafo 133, não está recorrendo a conceito diferente de filosofia. Libertar da filosofia é a utilidade que o uso do saber, nesse caso a retificação linguística deste, pode proporcionar. Os dois elementos encontrados na definição de filosofia considerada apta a constituir o quadro das principais articulações dos significados desse termo constituem por si mesmos a primeira dessas articulações. Em outras palavras, é possível distinguir os significados historicamente dados desse termo. Primeiro, com relação à natureza e validade do conhecimento a qual a filosofia se refere. Segundo, com relação à natureza do alvo para o qual a filosofia pretende dirigir o uso desse saber. Terceiro, com relação à natureza do procedimento que se considera próprio da filosofia. Então, tá. Tá, vamos comentar. Eu queria ler tudo para depois a gente comentar. Vamos lá. Ele deu vários exemplos aqui, né? Mas eu acho que o ponto central é quando ele articula todos aqui nessa parte, né? Em que ele diz que pode-se entender esse saber tanto como revelação ou posse, quanto como aquisição ou busca. Ou seja, a filosofia ela pode se definir tanto quanto um saber revelado ou possuído, um sistema, uma doutrina filosófica, como eu gosto de chamar, né? É, ou uma sabedoria em si, que possui razão de ser, que possui razão, ou seja, ela demonstra uma realidade articulada do mundo, ou a busca ou aquisição de tal conhecimento. E eu vejo que a essência da filosofia, ela está muito mais no buscar tal articulação do que a própria sabedoria em si, porque veja, tais conhecimentos já são a sabedoria. Só que a posse de tal sabedoria, ela é como se fosse uma cópia da sabedoria em si. Imagina a sabedoria, a grande Sofia, que eu vou falar mais dela adiante. Ela é como uma grande mãe e nós sabemos, aprendemos coisas sobre ela,
mas a gente precisa estar em um relacionamento com ela, devemos buscá-la a todo momento, e essa é a tarefa do filósofo, assim como, Pitágoras ele vai dizer que ele não é sábio, mas que ele é um filósofo, ou seja, ele ama a sabedoria, mas ele não detém a sabedoria por inteira. Por isso detemos certos saberes, mas nunca o todo da sabedoria, o todo do conhecimento. Mas é uma busca pela totalidade, que o seu uso então vai ser aplicado ao quê? A salvação ultraterrena ou terrena do homem, para aquisição de bens espirituais ou materiais, ou para a realização de retificações ou mudanças no mundo. Então isso aqui não poderia estar mais, correto, entende? Ela é de certa forma um meio ou um auxiliar da salvação, como na na patrística, na escolástica, o conhecimento ele vai ser colocado como o auxiliar da salvação, não como determinante, mas em outras doutrinas filosóficas a gente vai ver uma espécie de teologia que vai dizer que de fato o conhecimento salva, que é a essência da gnose, por exemplo, né. Hã, e essas retificações ou mudanças no mundo, porque vão ser medidas políticas orientadas por uma certa ética que, por sua vez, nasce do filosofar. E aí que está o ponto. Os dicionários primeiros que a gente leu não deram conta de entender que a atividade da filosofia é o filosofar, é o processo de busca. Então, a palavra filosofar no nosso vocabulário, ela significa justamente a busca, né? O ato de busca, a busca em ato, né? Quando a gente fala da busca enquanto morta, como algo que aconteceu, a gente pode falar em filosofia, mas quando a gente bota ela em ato, ou seja, ela acontecendo aqui e agora, eu não posso mais chamá-la de filosofia, eu devo chamá-la de filosofar. Entendem o que eu estou querendo dizer? Ela enquanto morta, ela enquanto doutrina, ela enquanto algo que já passou no tempo, eu posso falar em filosofia, em algo que aconteceu e que foi registrado e que essas foram as conclusões, né. Então, é por isso que eu vou fazer uma distinção aqui. A doutrina ou o sistema filosófico ou o conjunto de sabedorias, né, elas estão em uma categoria, que a gente pode chamar, por metonímia de filosofia, mas ela vai ser uma doutrina filosófica ou sistema filosófico. A filosofia em si é a busca, mas enquanto eu estiver buscando ou te descrevendo alguém buscando, eu devo usar o filosofar. Essa pessoa está filosofando, correto? E essa filosofia, normalmente, ela vai se dar em meio ao o entremeio, né? Entre o pensar e o discutir e o falar, né. Então é através do discurso. Através do discurso, que palavra é essa? Existe uma palavra grega para ela que é dialética. Então essa palavra que muita gente tem medo, né, e deveria ter mesmo, porque é uma palavra, deveras complicada, mas a definição original de dialética, se a gente for pegar o grego, é dia, que é através, e lexicon, que é discurso, conjunto de palavras, texto. Então é através do discurso que se dá o filosofar, né. E eu poderia ir até além, através da articulação do discurso, de como nós buscamos articular tal conhecimento, porque a partir do momento que a gente observa, a gente tem essa observação, essa aquisição, e a gente tenta articulá-lo, e ao articulá-lo, vamos replicá-lo. E a maneira como escolhemos replicá-lo também nos revela algo a mais sobre o próprio objeto, e quando a gente é confrontado também, porque a gente é convidado a revisitá-lo na nossa memória e retificar, perdão, a retificar nossas posições ou
aprimorá-las para que estejam mais explícitas para a nossa audiência. Já tô meio que dando um pouco de spoiler do que eu ia falar mais tarde, mas eu vejo que é isso. Esse texto foi um dos dicionários até agora, foi o que chegou mais próximo, né? E agora ele falou aqui, né? Que os significados desse termo, historicamente, né, eles se dividem em três grupos, que é com relação à natureza e validade do conhecimento qual a filosofia se refere. Então, dependendo do tipo de conhecimento do qual a gente está tratando, é, a filosofia ela vai mudar a sua área, o seu objeto, e aí por isso que a gente consegue falar em áreas da filosofia, como mais ou menos áreas do conhecimento do qual a gente está buscando. Segundo, com relação à natureza do alvo para qual a filosofia pretende dirigir o uso desse saber, então a finalidade de uso, essa questão pragmática da filosofia, do qual o Sócrates também trata. E terceiro, com relação à natureza do procedimento que se considera próprio da filosofia, ou seja, o método filosófico, né? E eu creio que o método é no método que se encontra o filosofar, ok? Então, a preocupação principal da filosofia é com o método. Por isso que naquelas definições lá, eles estavam falando de argumento. O argumento ele é construído por um método. E aí que tá aqui o número 3, tá? O terceiro, ok? Então, é isso, pessoal. Esse é o final da primeira aula. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu queria, até porque o texto daquela definição do dicionário básico de filosofia acabou despertando várias discussões da história da filosofia. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, sobretudo a parte ali do Kant, do Hume e tudo mais. Se vocês quiserem, vocês podem comentar aí, faz uma aula explicando melhor essa história do Hume, do Kant e de outros filósofos assim que eu citei. Eu posso fazer também como uma demonstração do que seriam as aulas. Eu quero estar postando essas aulas, sobretudo de história da filosofia, porque o intuito, na verdade, é a gente delimitar aqui o que é, nessa série, a filosofia, delimitar o escopo do que é a filosofia. E a partir desse escopo que a gente vai delimitar, que obviamente é um escopo impreciso, mas vai ser uma ferramenta de trabalho para que nós possamos desenvolver um método filosófico. Então, a minha preocupação, gente, é com o método filosófico. O que eu vou ensinar nessa tutoria, muito mais do que a história da filosofia, é o método filosófico. E a gente pode também fazer, se vocês desejarem, um clube do livro, que seria leituras clássicas concernentes à literatura clássica e à filosofia. Pois sem um imaginário literário é até difícil iniciar na filosofia, tá? Então, assim, a gente vai estar fazendo uma coisa, então fazendo a outra. E, pelo tamanho dessa aula, eu quis encerrar aqui também, porque não terminei o slide aqui, a gente vai fazer meio que uma série, porque as aulas costumam durar 1 hora, né? Tem alunos até que pedem menos, tipo meia hora, 45 minutos, mas como é um assunto que me interessa muito e também normalmente a aluna que eu dou aula, ela acaba ficando um pouquinho mais, né? A gente costuma estender as aulas até 1 hora e meia e dependendo do aluno também, mediante ao pagamento também, às vezes eu fico 2 horas naquela aula. Mas o meu limite é por volta disso, 1 hora e meia, 2 horas. Mais do que isso, eu acho que não é nem produtivo para a própria pessoa. Claro que eu gosto de apresentações de 2, 3 horas, mas assim, infelizmente eu acho que para o tema aqui não caberia eu ficar me estendendo dessa forma, então vou deixar aqui por uma parte 2 ou 3 e a gente vai continuando essa série desenvolvendo o escopo do nosso estudo aqui preliminar, ok?
Então vejo você na continuação. Bye bye.